Bem? Tá, boa tarde. A gente está se reunindo nessa sala onde o Lúcio participou, a figura dele, todas as nossas reuniões que tivemos aqui, né? E eu peguei essa biografia no Google, Vultos Muriaense, né? Tem também lá no Grande Hotel, o João e outro menino lá que escreveram essa biografia. Mas eu também fui pesquisando e juntei uma biografia que tem os poemas dele, que tem a plataforma política quando ele foi candidato a vereador, umas ideias boas, sabe? Eu acho que ele me seduziria como vereador, mas não foi vereador. Talvez bom demais para ser vereador. E essa biografia é menor, então vou pedir para o Alencar iniciar a leitura aí e vou ilustrar aqui. Nascido em 8 de janeiro de 1945, falecido em 17 de junho de 2002, aos 14 anos já estava no Seminário Maior em Santiago do Chile, onde aprendeu espanhol e francês, filosofia e teologia na Universidade Católica. Pós-graduado em língua portuguesa, formado em letras e direito, era também jornalista. Diretor do Colégio de São Paulo, professor em várias escolas e faculdades, o professor Lúcio José Guzmán nasceu em Muriaé em 8 de janeiro de 45. É o 8º filho de 10 frutos da união de José Guzmán e Maria de Lourdes Antunes Guzmán. Em 1970, casou-se com a professora e também advogada Tânia Maria Braga Guzmán. Desta união nasceram 4 filhos: Pablo Braga Guzmán, Christopher Braga Guzmán, Ludmila Braga Guzmán e Larissa Braga Guzmán. Lúcio iniciou seus estudos na Escola Estadual Dr. Silveira Brum. Aos 10 anos foi para o seminário Nossa Senhora de Lourdes, dos padres assuncionistas em Eugenópolis, seguindo aos 14 anos para o Seminário Maior em Santiago do Chile, onde aprendeu a falar fluentemente o espanhol e o francês, estudando filosofia e teologia na Universidade Católica de Santiago. Em 1964, desistindo de continuar a ser seminarista, já havia feito 3 votos para ser padre. Voltou para o Brasil, tornando-se professor de português. Como é que era, Alencar? O que? Seminarista, né? Ele é seminarista. Ele quase virou padre. Já havia feito 3 votos para ser padre. Voltou para o Brasil, tornando-se professor de português pela Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. Em 1976, fez seu curso de pós-graduação com especialidade em língua portuguesa. Formou-se em letras na Faculdade de Santa Marcelina. Tem um símbolo da língua portuguesa? Existe um símbolo? Coruja? Flor de lis. Quer passar para mim? E Direito pelo Instituto Viana Júnior, 1981, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Viana Júnior? Viana Júnior, onde estava? Professor Continho. Quando prestou vestibular em 1978, passou em primeiríssimo lugar dentre 500 candidatos para 50 vagas. Professor Lúcio, dono de uma vasta formação profissional, além de professor de espanhol, francês, latim, português, linguística, era também advogado e jornalista. Escreveu para vários jornais de Muriaé e da região circunvizinhas. Como locutor, foi comentarista político das eleições de Muriaé pela Rádio Muriaé, como também de grande repercussão foram seus programas Muriaé em Debate e A Verdade em 3 Minutos. Coordenador por 2 vezes do Miss Muriaé e do Baile das Deputantes. Criador e coordenador das 2 edições do Encontro Norte Fluminense de Língua Portuguesa e Literatura, que hoje leva seu nome pela FAF de Itapiruna, Rio de Janeiro. Foi agraciado com a comenda Water Cure pela Associação Brasileira de Hipnodontia,
Associação Brasileira de Implantes Orais, Nossa. Centro de Sofrologia do Estado de São Paulo. O que é sofrologia, gente? Boa pergunta. Coraci? Sofrologia. Sofrologia. E Sociedade Cultural Dante Alighieri, da Nova Friburgo, recebeu o título de cidadão honorário de Itapiruna e de Laje de Muriaé, cidades do estado do Rio de Janeiro. Fez inúmeros cursos de aperfeiçoamento e atualização, dentre eles destacam-se curso de Linguística Aplicada, Universidade Católica de Belo Horizonte, curso de Teatro Grego-Latino, Universidade Católica do Rio de Janeiro, Estrutura Morfossintática do Português, Linguística Aplicada ao Português, com o professor Matoso Câmara, curso de Estilística, dentre muitos outros. Foi aluno e depois professor do curso de francês pela Alliance Française do Brasil. Em 1976, foi bolsista da Universidade Sorbonne, em Paris, França. Foi também proprietário e professor de cursinhos preparatórios para vestibulares. Não só lecionou no antigo ginásio Santo Antônio, Escola Técnica de Comércio Ferreira Leite e Ginásio Muriaé. Além de professor e diretor do Colégio São Paulo, foi professor efetivo de português, cursando no Colégio Estadual Professor Orlando de Lima Faria, Muriaé. Professor de espanhol do FISC e da Escola de Formação Técnica e Gerencial do SEBRAE. Foi também professor de faculdade Santa Marcelina, FAF, de Carangola e Além Paraíba, da Fundação São José, FAPITA, Itapiruna, sendo titular da língua portuguesa, literatura e linguística. Trabalhou 5 anos na Escola Nicolau Bastos Filhos, de 2º grau, quando obteve o primeiro lugar no concurso do Estado do Rio de Janeiro. Como professor de português, tinha entre seus alunos, ex-alunos e seus familiares, centenas de amigos que sempre constituiu seu invejável patrimônio e grande valor humano. Foi sócio titular da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, com sede no Rio de Janeiro. Participou como membro da diretoria da APAE de Muriaé, ajudando em suas atividades culturais e artísticas. Foi secretário de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente de Muriaé entre 1993 a 96. No governo do prefeito Dr. Paulo de Oliveira Carvalho, onde atuou incansavelmente promovendo eventos de aspectos culturais e artísticos no município. Destacou-se Festival de Teatro, de Poesias, de Música, Festival de Sanfona, Folia de Reis, Bumba Meu Boi, valorizando nosso folclore. Esporte proporcionou várias competições esportivas. Por 2 vezes postulou uma vaga na Câmara, para melhor servir a nossa cidade como vereador. Decepcionando-se, pois, não obteve êxito. Publicou inúmeras crônicas na imprensa local e de cidades vizinhas, além de artigos especializados em revistas e jornais de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Proferiu inúmeras palestras em vários cursos, seminários e congressos em várias cidades e estados. Como membro do Lions Club de Muriaé Barra, ocupou diversos cargos e contribuiu como diretor da Barra Limpa, jornal oficial do clube, que ganhou o concurso de melhor folhetim leonístico. Adorava viajar, conheceu quase todo o Brasil, todos os países da América do Sul, vários países da Europa e era um apaixonado por Paris. Na sua última viagem foi à Bulgária. Faleceu aos 17 de junho de 2002, aos 57 anos, deixando muita saudade. Lúcio era um sábio, amava a vida, o trabalho e as pessoas que dele se aproximavam. Deixou grandes amigos entre seus alunos que viam no professor um exemplo de pessoa e mestre, um guerreiro, um super-homem, cumpridor de seus deveres, que via em cada aluno um filho seu. Dedicou sua vida à cultura, à união da família e sempre esteve à frente de movimentos que visassem o engrandecimento de nossa terra e o bem comum. A avenida que dá acesso ao bairro São Cristóvão recebeu o nome Professor Lúcio Guzmán, em maio de 2003, numa merecida homenagem feita pela Prefeitura Municipal.
É muita coisa, né? Eu fiquei muito impressionado, sabe? Não sei como organizava ser tanta coisa, fazer tanta coisa. E eu fiquei impressionado com várias coisas. Eu vou ler o meu elogio pessoal que eu fiz como muito verdadeiro, tá? Professor Lúcio Guzmán era um nome que eu ouvi falar desde meu nascimento. Foi professor de latim da minha mãe, a Diceles, quando estudou aqui na faculdade, quando minha mãe estudou aqui. Segundo ela, grávida de poucos meses, o professor perguntou sua data de aniversário e a do meu pai, Guiné, e para quando estava previsto meu nascimento. Fazendo seus cálculos, concluiu e acertou. Será um menino. Aí que eu parei. Imagino como uma pessoa tão ocupada em seus ofícios ainda tinha e dedicava tempo com um mimo desse tipo. Bom, né? Acho que foi um presente para minha mãe, né? E acho que ele presenteava muitas pessoas com essas pequenas coisas também. Eu, depois, ocupado em gastar minha juventude, deixei de saber sobre o professor. Mas eu tive agora a oportunidade de encontrar o seu nome patronando a minha cadeira nessa academia. Ainda assim, era para mim, quando eu olhava minha carreira, ele era um intelectual. Eu sintetizava o que eu conhecia do Lúcio como um intelectual. E ao receber a missão de elogiá-lo, pude entrar em contato com a sua biografia, buscando informações sobre sua trajetória. Foi um contato formidável, me admirei. Como uma pessoa pode se destacar em tudo que faz? E tendo sido seminarista em Eugenópolis, galgou os degraus, foi para o Chile, estudou, agregou conhecimento e ainda seminarista, foi encontrar outras mentes brilhantes no Chile, na Sorbonne. A pessoa foi prestar o serviço militar e vira orador da turma. Tudo que ele desenvolvia, ele estava... O concurso para professor, né, primeiro lugar, foi muito impressionante. Mas eu não vou reenumerar seus feitos. Eu preciso dizer o quanto conhecê-lo me impressionou. Como se tornou, para mim, um exemplo para tudo na vida. Esteve presente em nossa comunidade, contribuindo em várias áreas na cultura, comunicação, artes. A sua capacidade enorme, sempre bem utilizada. Eu quis ser como ele. Na medida do possível, seguir seu exemplo. Um outro contato que cheguei a ter com seu nome e sua imagem foi através do Facebook, no perfil Professor Lúcio José Guzmán, recheado de imagens onde podemos conhecê-lo um pouco melhor. Esse perfil é mantido pela dona Tânia e sua família. Eu quis ser como ele, na medida do possível, para minha família. Dona Tânia, isso me pegou demais, essa parte, sabe? Dona Tânia, foi aí que fui fisgado de vez em admiração pelo seu Lúcio e a dona Tânia dele. Quando vi no Facebook suas postagens, eu pensava, que diferente, essa mulher cultua a vida desse homem após sua morte com um amor vivo. Senti clarear o conceito de amor infinito. E quando li as poesias para a Taninha, percebi que o amor o manteve presente nos filhos e netos, no bigode do Tofinho também. Não tem página nem tinta suficiente para dizer o quanto os admirei. E o quanto quis elogiar essa relação, o Lúcio e a sua família. Eu quis ser como ele, na medida do infinito, para meus amores. Obrigado, Lúcio, por tudo. E nessa época eu estava cabeludo e novo. Eu amarrava meu cabelo igual dele para ficar chique, para ir para o baile, né? Aí, estava uma mesa lá, a dona Tânia devia estar junto, o Lúcio Guzmán, chegou eu com meu amigo, estava de terno, né? Então andando assim, o Lúcio olhou de longe e falei assim, deu um pulo na cadeira e falei,
Aí dele do meu lado, achando que eu era o ator. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Só segura. mas eu estive com ele, né, dessa vez. Flora, esse momento você tinha que idade na roupa carnal? Uns 20, 18, 19, 20. Okay. E a apresentação da biografia, ela é fabulosa, mas muito matematizada. Eu sou um ótimo ouvinte. Você conviveu um momento com ele só. Foi. E ouvia falar dele, mas no convivência não tive. Eu não sei se os confrades, confreiras e convidados, Tânia e familiares de Lúcio sabem disso. Lúcio foi considerado o brasileiro mais brilhante que passou no Chile. Veja bem. Então, Lúcio veio muito bem abastecido pelo Pai Vida, Deidade, Deus e Divindade. Esse Facebook, quem tiver oportunidade, porque tem ele lá com o computador. Se ele tivesse vivo, ele estava usando o computador muito bem, querendo saber a novidade, né? E se adaptando a tudo, cada coisa do seu tempo, ele indo. Muito churrasco, muita festa com a família. Acho que a Ludmilla que devia filmar, né? Tem alguém lá, tinha uma filmadora, né? E deixou esse registro. É lindo de ver, é muito bom. Ele alegre, sempre um sorrisão. Isso aí me cativou muito, sabe? Isso tudo, que nem é tudo, né? Algumas coisas. Um contato que eu tive com ele foi eu atendendo ele na loja. Levou alguma demanda para mim, eu atendi ele lá. E ele tem um parentesco com a minha família, com a família da minha esposa também. Osmar. Tenho pouca coisa para falar, porque a maior parte das informações sobre o Lúcio que eu ia transmitir para vocês já foi falado aqui através da biografia. Mas quer dizer que eu fui aluno dele por 2 anos, aluno de latim, aqui mesmo nessa classe. Certa vez, na hora do intervalo, eu e ele estava conversando ali naquela varanda, vimos lá embaixo um acidente automobilístico, isso ficou marcado. Mas eu conheci o Lúcio pela primeira vez de Batina. Ele chegou do Chile de Batina. Chegou a usar Batina, no Seminário Maior, entendeu? Naquela redezinha que tinha na Madre de São Paulo, maio, tudo enfumaçado pela serração. E nós conversamos ali muito, e toda noite a gente, no mês de maio, a gente ia ali. Mas foi meu professor, pessoa excelente, dava plena liberdade para a gente, como aluno, perguntar, e de uma cultura ímpar. Agora, de todas as qualidades que vocês falaram sobre o Lúcio, ficou faltando uma. Ficou faltando uma. Historiador. Ele fez a biografia do coronel Isalino Romualdo da Silva. Está aqui embaixo, escrito no rodapé, Lúcio José Guzmán. E a minha coleção do livro da historiografia muriaense, eu já doei aqui para a academia, e esse artigo está aqui no volume número 3. Se vocês quiserem ler, está aqui, volume número 3. Bom, todo mundo falou de Lúcio, mas muita gente não conhece. Então, aqui está ele. Vai passando aí para tu aí. Aqui, o local que ele mais gostava de ficar, na sala de aula. Será que é essa aqui? Aquela foto, você não já viu? Não é aqui. Aqui ele novinho, antes de casar com a Tânia. O quadro é show business.
E aqui no Cidade Contra Cidade, aquele programa que o Silvio Santos fez há muitos anos. Procurei muito isso, mas não achei. Vai. Contra Ourinhos, né? Pode ir passando aí. E agora eu quero deixar bem claro que um grande marco da cultura muriaense foi a fundação, foi essa fundação, feita pelo professor José Henrique Asserrey. E o Lúcio foi um colaborador intenso. Em todo lançamento de revista, ele que fazia abertura, ele estava sempre com a gente lá na fundação, que eu participei intensamente da fundação, e lançamento dessas revistas, ele que fazia. E o seu Zé adorava o Lúcio Guzmão. Tá? E elas estão aqui disponíveis. Ele doou, vocês doaram uma parte da biblioteca dele para uma escola, não foi? Dias fora. Ah, tá. Pode fazer. Como é que você teve acesso a esse historiador? Isso não está na internet. Não, isso está no livro. Tem algum lugar que ele Tem um artigo fala dele. que ele fez Ele não era biografias. historiador. Ele fez Diz ele algumas que fez um biografias. esforço imenso, falou comigo, para escrever esse artigo. O senhor José Asserrey pediu e ele não sabia negar nada para o seu Zé. Mas ele não era historiador, biógrafo. Ele escreveu tudo sobre o Coronel Visalino, que foi um dos mais importantes prefeitos que Moreira já teve. Tá. Foi pensado no livro. Foi pensado no livro. Como que eu tive? Você sabe que eu escrevi 4 livros sobre histórias de mulher. Então, o meu acervo é 2.000 fotografias antigas de mulher. Que eu já doei para o João Carlos, lá para a prefeitura. Então. Claro, precisa. Muito obrigada. Aqui embaixo. Então, eu tive o privilégio de ser aluna do professor Lúcio, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Entre muitas histórias, né, da nossa convivência aqui na faculdade, primeiro fui aluna, depois trabalhei com ele aqui. Eu lembro quando o Tolfin nasceu, ele contou para nós assim com tanto orgulho, e ele falou tão bonito o nome, né? Nasceu o meu filho Cristófero. E ele era uma pessoa muito empática. Eu lembro que nós tínhamos um professor muito bravo. Ele tinha marcado uma resenha para nós, e a gente não sabia muito bem o que era resenha. E todo mundo ficou apavorado. E quando ele devolveu as resenhas, uma colega, ela mesma que tinha datilografado, né, o texto, porque não existia ainda o computador, e ela cometeu muitos erros, né, não erros, mas trocou várias teclas, e o professor grifou tudo de vermelho. Aí ela recebeu aquele trabalho, o professor saiu, ela começou a chorar quando o Lúcio entrou. Aí o Lúcio perguntou o que estava acontecendo. Ela falou, olha aqui, isso é um desrespeito. Porque eu tenho o jeitinho dela, porque é uma pessoa que eu convivi muito. Isso é um desrespeito. Se fosse o filho dele, ele não faria isso. Aí o professor, mas o que aconteceu? Ela falou, ele circulou todos os erros. Aí o Lúcio olhou e falou, não, mas não foram erros. Foram atropelos das teclas. Isso tudo vai passar, fica calma. A marca dele era calma, tranquilidade, né? Também, né? Então eu nunca esqueci essas palavras dele. Fica calma, isso tudo vai passar. E ele diz, não são seus erros, são atropelos das teclas. Sim. Sim. Então é isso aí, gente. A filosofia é muito bem utilizada, né? Sim. Eu convivi com o Lúcio no estadual e no São Paulo durante muitos anos, dando aula junto. Recebi dele um apoio fantástico, que na época era regime de exceção, né? Ele, Vantuil, essa turma, deu muita força e eu agradeço muito a ele. Ele foi muito meu amigo.
Você não sabe disso? Para mim, está na memória, não pode. Obrigado. Assim, porque enumerar os feitos do professor é difícil, né? E falar como ele tocou muitas pessoas é fácil. Tem muita também. E toda pessoa que teve um contato com ele tem uma coisa boa para falar. Eu também tive o privilégio de ter sido aluna dele, com língua portuguesa. E quando você começou a ler a biografia, a gente vai fazendo um túnel do tempo, né? E o Lecazinho leu, você ilustrando, é aquilo ali, né? A forma que você, plenamente, o Lúcio Guzmão está ilustrado ali. Então, essa experiência de sala de aula foi fantástica, né? Eu lembro que a gente sempre falava da Tânia, dos filhos, eu lembro, falava muito do Pablo, né? Porque é o mais velho, né? Então, assim, foi fantástico como nós aprendíamos. E como a nossa turma também era um pouco assim de conversa, mas ele de uma forma super elegante, ele chamava atenção. Então, enquanto alguns outros eram mais bravos, vamos colocar assim, da forma de falar, então ele de uma forma elegante, ele falava, então a sala ficava assim quieta, sossegada, com vergonha, né? Só ouvindo ele assim. Então, assim, muito agradecer ter sido privilegiado de ter o convívio do professor. E é isso, eu acho que foi assim, foi um privilégio mesmo de ter sido aluna do Lúcio. A nossa convivência mesmo foi na sociedade, em toda parte dos acontecimentos, dos eventos de Muriaé, né? A gente não fui aluno dele, evidente, eu fui da primeira turma, como eu fui da primeira turma, então, mas a nossa convivência foi aqui, e muitas vezes em torno da irmã Nina Bizenha, né? Porque eu era muito amiga da irmã Nina Bizenha, ela é muito amiga do meu pai. Então, a gente estava sempre, alguma coisa acontecendo, ela convidava a gente para tomar parte, etc. Abordar a questão da eleição. Foi uma época muito interessante dessa eleição, porque não foi só o Lúcio que perdeu a eleição. Nessa época estavam Lúcio, eu, Paulo Fraga e não lembro mais alguém. E todos nós, como assim que tínhamos um certo esclarecimento, nós perdemos a eleição. Todos. Paulo Fraga, Lúcio, eu. Então, foi muito interessante dessa época. Inclusive, a gente encontrava e nós tínhamos a pesquisa. Cada um de nós estávamos num partido. Dentro do meu partido, eu estava em primeiro lugar nas pesquisas. Na véspera da eleição, eu encontrei com uma pessoa que disse: Marília, você está andando aí para quê? Você está em primeiro lugar. Eu falei, não confio. E o chefe político desse partido, que era muito atuante, ele chegou para mim na noite e falou: você não vai ganhar. Quem vai ganhar é o fulano de tal, era um pastor. Em segundo lugar, ele que vai ganhar, você não vai ganhar. Falei, tudo bem, vamos aguardar. E realmente houve apuração, eu não ganhei, o Lúcio, o Paulo Fraga, e as outras pessoas, e que a gente não estava no top, e a gente que estava no top do pessoal de uma determinada classe, não ganhamos. Então foi uma eleição atípica, e que realmente a classe intelectual, ou esclarecida, ou social, votou contra. Então, falei, ótimo, já dei a minha contribuição, já sei o que é isso, nem quero ver mais. E por isso que o Lúcio, não foi o Lúcio só que não foi eleito, foi uma eleição profundamente atípica. Muito interessante mesmo. E deu uma bagagem muito grande a gente de conhecimento, de massa de manobra. Sim, provavelmente ganhou quem fez o melhor churrasco, o maior churrasco. Então, porque nós tivemos certeza absoluta que não demos nem copo d'água nesse período. E o Lúcio atuava em muitas frentes. Na PAI, ele fez um trabalho excelente na PAI. Ele acompanhou de perto o Tofinho lá, mas a Tânia, ele estava lá, fez um trabalho muito grande, meritório. Eu não sei por que as pessoas de Muriaé não dão valor à memória. Não vai
vai lá e pergunta. O dia que a Estela recebeu aqui a medalha do Paulo Fraga, eu pensava que os professores, pais antigos, alunos, viriam. E ninguém veio. Eu falei, pelo amor de Deus, a Estela deu a vida lá. Ela, juntamente com outros, levantou a PAI. Então eu verifico que não tem, mulher não tem memória, mulher não sabe cultuar. E, olha, tem milhões de gente recebendo aí, tudo bom, medalha, mas existem pessoas que há mais de 50 anos fazem trabalhos brilhantes em vários setores, nem sequer são comentados. Por quê? Porque nós não temos essa memória. Não temos. Infelizmente, a memória de Muriaé é profundamente fraca. Sabe, isso aí, às vezes, me choca muito. Eu fico muito... Mas, nessa cidade contra a cidade, Muriaé foi vitoriosa várias vezes, e estava lá o Lúcio e o Luiz Gonzaga respondendo, enfrentando as perguntas, as respostas aqui lá, e trouxemos vários prêmios, era o carro, né? Aí quando foi a cidade de Ourinhos, era a cidade do Gugu, ele apresentava. Aí o Ourinhos ganhou, chegou na final, mas tem muitas reclamações aí de que não estava muito justo o julgamento deles lá, não. E sobre a memória, eu acho que isso vai... Acho que a gente tem uma missão de guardar material sobre a gente, sobre cada um, sobre as pessoas que a gente conhece, gerar um material de pesquisa, porque uma hora a gente vai ser alvo de um processo arqueológico que vão querer saber da gente em algum momento. Ainda mais hoje, que tem uma divisão histórica hoje que é pré-internet e pós-internet. A geração, eu sou do início da internet lá, eu era jovem e tudo, mas parece que hoje a história é cada vez menos importante. É importante a história a partir da criação da internet. Parece que é um novo período mais moderno, sabe? Um período tecnológico. E as pessoas que vivem hoje nesse período, que são criadas neles, eles acreditam ter uma cultura muito sólida, bastante, sobre o que a internet dá para eles. Mas as coisas antigas, elas vão voltando. A minha filha, lá em Portugal, estudou cinema, né? A moda é achar uma câmera igual aquela que a Ludmilla filmava, aqueles VHS. Eu falei, eu fico ótimo no VHS. Porque uma arqueologia ao passado vai trazendo interesse de novo. Então, assim, acho que ainda chega um momento que a gente vai ser pesquisado, e todos esses, porque tem guardado informações. E as pessoas vão querer saber dessa história. Só terminando, o Lúcio e a Tânia participavam de tudo no clube. Bailes, todos os eventos, todas as festas juninas, as barracas daí, estava lá o Lúcio, a Tânia, participando, dançando e brincando. Foi do Laio, muito atuante no Laios. Quando ele foi do Laios, ele levantou o Laios, porque ele que escrevia e fazia tudo. Então, gente, é muita coisa, só que nós não temos muito mais tempo para falar. Então, a gente está terminando essa etapa. A gente depois deve ouvir a Tânia, né? Que pena que eu o conheci só superficialmente. Eu estudei aqui fazendo filosofia, ele no curso de letras, né? Ô, Lúcio, boa noite, só assim. Tive o prazer de conhecer a voz, os comentários dele na Rádio Muriaé, diversas participações. Então, pelo menos, fico com esse consolo. Mas... Então, eu tinha a sua idade quando Lúcio foi meu professor. Eu fiquei encantada. Eu morava em Laje, resolvi vir fazer o cursinho pré-vestibular para fazer a faculdade de pedagogia. Aí, eu fiquei encantada com aquele homem, sabe? Para mim, ele estava num pedestal. Jamais ele iria olhar para mim, porque eu era da roça, toda tímida, né? 17 anos. Aí, o que aconteceu? Ele
viu que eu não chegava na hora do intervalo. As moças, ó, e eu não. Eu ficava sempre assim. Pois ele foi até mim, saber por que eu não estava ali com todo mundo. Aí, durante as aulas, eu notava, ele estava lá escrevendo, ele voltava, batia o olho em mim, e pronto, ele está querendo, né? Aí fui em casa, eu passava semana no Colégio Santa Marcelina, e em casa eu fui e falei com a minha mãe. Mamãe, estou achando que o professor está agradando de mim. Ela falou, te tiro do curso. Você não foi lá para namorar, você foi lá para estudar. Aí eu voltei, mas prometendo a ela que eu não ia dar conversa para ele. Eu ia sempre escapulir dele. E assim consegui fazer. E ele foi atrás de mim. Mas o que aconteceu com uma caixinha de... Ele fumava um cigarro do Paraguai, né? Ali dentro é uma poesia, tudo verde. Verde o céu, verde as estrelas, verde tudo. Eu até escrevi para ele, eu tenho essa poesia escrita à mãozinha, com a letrinha dele. Fiquei apavorada. Aí eu falei, não posso dar confiança para você, porque senão eu vou sair. Eu prometi a minha mãe, meu pai, que não ia entrosar com ninguém aqui, eu vim estudar. Ele falou, pois eu vou lá. E não é que ele foi? Ele foi, a mamãe agradou demais dele, sabe por quê? A mamãe estava pensando que por ser professor, era velho, eu tinha 17 e ele 22. Aí eles agradaram do professor Lúcio. E assim, nós namoramos 3 anos e ficamos noivos 1 ano. Não, namoramos 2 anos, ficamos noivos 1 ano. E foi o grande amor da minha vida. Tive o Pablo, primeiro filho nasceu em setembro de 71, nós casamos em 70, 71 o Pablo, e não tinha programação para filho tão cedo. Mas esse aí quis nascer. Eu sei até o dia, foi dia dos pais. Presentão. Olha bem, e quando o Tofinho nasceu, foi aquele transtorno, sabe? Um transtorno. Eu falava, meu Deus, logo eu, por que eu? Lúcio, tão culto, ele era até tradutor do fórum das coisas. O Lúcio desse, ai meu Deus do céu, eu ficava assim, a minha cruz. Realmente, ele está aqui. Estou escrevendo o livro da vida dele. Era pesadíssima. Parecia, assim, uma cruz pesada. E era levado da breca. Fazia muita arte. Aí eu fui pedindo a Deus e depois fui entrosando. A minha cruz virou de palha. De tanto amor que esse menino tinha pelo pai e o pai por ele. Era um amor que você não pode imaginar. Tá? Ele fez tudo que o Lúcio fazia, ele sempre pensava no filhinho dele. O outro, com 3 anos, já começava a ler, o mais velho, que tem 53 anos, é médico, tem um currículo, é filho do pai. Aí, e esse, não, eu fui professora, eu alfabetizei, não tratei muito, mas beirando 100, que eu lembro, 100 crianças. E não consegui alfabetizar o meu filho. Ele não é alfabetizado. Olha só. Quem um dia eu não veio a ler, pegou uma professora. A minha vida, fez aula com ela,
Margarete. Professora Margarete. Melhor professora da minha vida. Ele nunca esquece. Nunca mudei. Até aula chamou gente. Fez uma escolinha na casa dela. Só para especiais, porque naquela época, Tofinho, não se aceitavam alunos especiais nas escolas. Mas o Lúcio era professor da diretora do tal colégio, o Lúcio era professor da diretora do outro colégio. Aí, conclusão, elas aceitaram porque era filho do professor. E com isso, até que ele foi para a PAI. E lá na PAI ele deslanchou, até trabalhou lá. E eu tenho o maior orgulho desse filho meu, porque eu digo que Deus sabe de todas as coisas. Deus está presente na vida da gente, Lúcio também, sempre presente na minha vida. Hoje eu estou aqui, até meu coração, vocês não imaginam assim, ó. O Lúcio foi o meu grande amor. E ele, quando levantava para ele ir para o estadual, ele falava assim: bem, você não pode imaginar o quanto eu te amo. E eu ficava em dúvida, porque eu era ciumento. E ele era muito assediado, né? Mas foi isso. Ele ia aposentar em 2003 e já nós dois estávamos juntando dinheiro para fazer uma viagem de navio pelas ilhas gregas. Quem falou aí na Grã, né? Ele queria conhecer as ilhas gregas. Então, hoje nós temos 4 frutos desse amor, que é o Pablo, 53 anos, o Tofinho tem 51, a Ludmila, 47, e a nossa filha, caçula, é a Larissa. A Ludmila era o xodó do pai dela. Então, quando ela falou que ela ia fazer jornalismo, ele quase, meu Deus, pôs ela lá no pedestal, né? Hoje, atualmente, ela é fotógrafa de parto, porque ela teve também uma história. E não acaba, de pensamento, mas eu era louca para ter uma filha. Aí o Lúcio falou: não, vamos tentar, se for homem, vai ser Lúcio Júnior. Se for mulher, nós vamos dar um nome diferente. E foi Ludmila. E a vida é assim, né? E eu só agradeço o tempo que eu pude viver com aquele grande homem. Só agradeço, eu tinha sua idade, hoje eu tenho 76. Sim, eu acho que a porta abriu aqui muito fácil para você. Eu acho que seu pai deixou muita porta aberta para você também. Em qualquer lugar da cidade que você chega, você tem ele é assim, inteligente. você também fez por onde na sua história também? Ele é inteligente. Quero dinheiro, não quero nada, é bom, mulher precisa dar mais valor quem é eletricista. Mulher precisa dar valor. Falei, toda loja precisa dar valor, conhecer o trabalho da pai, da alma. Não, meu Deus, de bichinho, de leão, sem ganhar nada. Isso na minha vida, ele deixou. Ele gosta de ser útil. Vamos pega um patrocínio do Lions, você vestir de leão, o Lions vai te levar para passear aí na velocidade. O tempo, mas falando em Lions. Tem uma biblioteca do Lúcio lá em casa. Mas o meu neto fala 8 idiomas só. O show, a boa. Você perguntou sobre o filho? Mas foi o meu neto que entrou lá de 24 anos, já está na 4ª faculdade,
fala alemão, russo, inglês, francês, italiano, espanhol, e mais não sei, português. Tem faculdade do lado do Zé, né? Escolar, né? Zezé, que faculdade? Todinha, eu minha mãe, tanto filho. O meu ensinamento é agradecimento a todo mundo que compartilhou a experiência de convívio com o Lúcio. E o meu encerramento mesmo é dar um abraço na dona Tânia, para E eu quero agradecer ela ser guardiã dessa memória aí, que torna ele muito vivo ainda. Muito obrigada, Lúcio. Eu quero abrir um pouco meu dedo. De novo, depois que teologia. Agora eu posso morrer. Então, neste momento, em nome de todos os acadêmicos, nós vamos oferecer como lembrança ao natalino, como não poderia deixar de ser, um livro que retrata bem todo esse trabalho dele. Segura aqui, por favor. Vai. 86 anos. Mais 10 anos só do que eu. Isso me incentiva. Me incentiva. Uma surpresa maravilhosa receber, e eu vou abrir aqui, né? O livro. Adélia Prado e Guimarães Rosa, olha. Maravilha, hein? Parabéns, Natalino, pela moção de congratulações e aplausos recebida pelas suas importantes contribuições prestadas à educação, à literatura, à Academia Mulherense de Letras e a tantos outros movimentos que promovem a inclusão de amor às artes. O nosso abraço, confrades e confreiras da Academia Mulherense de Letras. Então, muito obrigado aos confrades e confreiras. Também tem um presente aqui, que nós tivemos que enganar a Marília, né? Na verdade, o presente é para a Marília. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é aniversário da Marília. Uma mentira boa. É uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, né? E é um projeto que se chama Lê Transforma a Sua Vida. Está na 9ª edição. E aí eu fui lá para falar com os alunos e pais e servidores sobre a importância do ato de ler e como que a leitura transforma as nossas vidas, né? Então foi um evento maravilhoso e uma aula de como promover uma educação de qualidade em todos os âmbitos, né? Não foi só dentro da área de língua portuguesa e literatura, mas todos os professores atuaram. Então teve uma reflexão sobre o racismo ambiental, né? Porque Carolina Maria de Jesus, ela morava numa favela, num lugar insalubre, né? Assim como vários brasileiros e brasileiras, irmãos nossos, que também moram em locais insalubres por uma questão de racismo ambiental, e essas pessoas são relegadas para esses espaços, né? E a atividade de matemática me chamou muita atenção, porque
eu sempre reparava muito no livro, né, do Quarto de Despejo, sempre tinha conta matemática lá, né, que a Carolina Maria de Jesus fazia, de quanto que ela arrecadava de material reciclável, né, e o quanto que ela ia fazer de comprar alimentos com aquele recurso. Então sempre existiu uma conta, e aí o professor de matemática teve a sensibilidade de desenvolver uma atividade com os alunos a partir da literatura, né, do livro de Carolina Maria de Jesus, que foi denominada Matemática da Resistência. Então eu fiquei maravilhado assim, com o que eu vi lá. Queria agradecer mais uma vez o Flaviano, né, foi um espetáculo, foi a flor da pele mesmo. Ficamos aqui à flor da pele, né, maravilhados com a vida do professor Lúcio Guilherme. E muito obrigado, viu, senhora Tânia, por vir, né, e nos dar não só a oportunidade de vivermos um pouco mais, né, na presença do Lúcio, mas na presença da senhora também, do seu filho, né, e dos relatos, né, que trazem para a gente uma coisa que a gente precisa tanto no nosso mundo, que é a sensibilidade, a delicadeza, o amor que tanto representam também o professor Lúcio Guzmán. Então, Flaviano, nós tivemos 2 elogios aqui que aumentaram demais o nível de elogio. O patamar ficou lá em cima, né? O do Alencar e o do Flaviano. Mas eu não tenho nenhum desejo de produzir um elogio à altura do que os dois produziram, porque os dois são artistas. Entendeu? Então não tem como você conseguir fazer se você não tiver essa coisa, né, artística, fazer algo assim. Então, só vocês dois mesmo. E aqui dá até pena de apagar. Eu espero que tenham feito boas fotos aqui, né? Porque ficou maravilhoso aqui, né? Mas a academia, ela precisa aprender com a arte, né? Porque a arte é que faz tudo, né? O Freud sempre falava isso, que a arte vem primeiro, né? E depois vem as outras coisas. Sim.